Olá, eu sou a pastora Marifu Quezato e nós estamos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para me acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Também deixe o seu gostei, o seu joinha, isso ajuda muito no crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu fico muito grata. Vamos iniciar a leitura de hoje? 1 Crônicas, capítulo 24. O trabalho dos sacerdotes. São estes os grupos aos quais pertenciam os descendentes de Arão. Arão foi pai de 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes do seu pai. Eles não deixaram filhos e, por isso, os seus irmãos Eleazar e Itamar se tornaram sacerdotes. O rei Davi organizou os descendentes de Arão de acordo com seus deveres. Foi ajudado nesse trabalho por Zadok, que era descendente de Eleazar, e por Aimeleque, que era descendente de Itamar. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 grupos, e os descendentes de Itamar foram divididos em 8. Isso foi feito assim porque entre os descendentes de Eleazar havia um número maior de chefes de famílias. Como havia oficiais do templo e líderes espirituais, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar, eles foram divididos por sorteio. Os descendentes de Eleazar e de Itamar eram sorteados alternadamente, e os seus nomes foram escritos num livro pelo escrivão Semaías, filho de Netanel. Foram testemunhas o rei, os seus oficiais, os sacerdotes Zadok, Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes das famílias de sacerdotes e das famílias de levitas. Depois de tirada a sorte, os 24 grupos receberam os seus turnos na seguinte ordem: 1. Jeoiaribe, 2. Gedaías, 3. Arim, 4. Seorim, 5. Malquias, 6. Miamim, 7. Acós, 8. Abias, 9. Jesua, 10. Secanias, 11. Eliasibe, 12. Jaquim, 13. Upá, 14. Gesebeabe, 15. Bilga, 16. Imer, 17. Ezir, 18. Apises, 19. Petaías, 20. Jeesquel, 21. Jaquim, 22. Gamul, 23. Delaías e 24. Maazias. Os nomes desses homens foram escritos num livro de acordo com seus turnos, para entrarem no templo e cumprirem os deveres conforme as regras deixadas por Arão, o seu antepassado, conforme o Senhor, o Deus de Israel, lhe havia ordenado. A lista dos levitas. São estes os outros chefes de família dos descendentes de Levi: Gedias, descendente de Arão, através de Sebuel; Isias, descendente de Reabias; Jaate, descendente de Issar, através de Selomite; Gerias, Amariá, Jaziel e Jecamão, filhos de Hebron, por ordem de idade; Samir, descendente de Uziel, através de Mica; Zacarias, descendente de Uziel, através de Isias, irmão de Mica; Mali, Muzi e Jaazias, descendentes de Merari. Jaazias foi pai de 3 filhos, Soão, Zacur e Ibre. Mali foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Eleazar não deixou filhos, porém Quis foi pai de um filho chamado Jerameel. Musi foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Eram estas as famílias dos levitas. O chefe de cada família e um dos seus irmãos mais novos
tiraram sortes para serem escalados como haviam feito os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão. Foram testemunhas o rei Davi, Zadok, Aimeleque e os chefes de famílias de sacerdotes e de levitas. 1 Crônicas, capítulo 25. Os músicos do templo. O rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de famílias de levitas para dirigirem os cultos de adoração: Asaf, Emã e Jedutum. Eles deviam anunciar as mensagens de Deus, acompanhados por música de harpas, liras e pratos. Esta é a lista dos homens escolhidos para este serviço. Os 4 filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Assarela. Quem os dirigia era Asaf, que anunciava as mensagens de Deus quando o rei mandava. Os 6 filhos de Jedutum: Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias. Dirigidos pelo seu pai, eles anunciavam a mensagem de Deus acompanhados por música de lira e cantavam louvores em agradecimento a Deus o Senhor. Os 14 filhos de Emã: Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maziote. Deus deu a Emã, o profeta do rei, esses 14 filhos e também 3 filhas, conforme havia prometido, a fim de dar poder a Emã. Todos os seus filhos cantavam nos serviços religiosos do templo, tocando pratos, liras e harpas. Quem os dirigia era o pai Asaf, Jedutum e Emã. Estavam debaixo das ordens do rei. Os músicos treinados para tocar instrumentos e cantar louvores a Deus o Senhor eram 288 ao todo. Para organizar os turnos de serviço, todos eles tiraram sortes, tanto os jovens como os velhos, os já treinados e os principiantes. Esses 288 homens foram divididos de acordo com as suas famílias em 24 grupos de 12, cada grupo com um chefe. Esta é a ordem dos seus turnos de serviço. 1. José, da família de Asaf. 2. Gedalias. 3. Zacur. 4. Zeri. 5. Netanias. 6. Buquias. 7. Jezarela. 8. Jesaías. 9. Matanias. 10. Simei. 11. Uziel. 12. Asabias. 13. Sebuel. 14. Matitias. 15. Jerimote. 16. Ananias. 17. Josbecasa. 18. Anani. 19. Malote. 20. Eliata. 21. Otir. 22. Gidalte. 23. Maziote. 24. Romantiezer. 1 Crônicas, capítulo 26. Os guardas do templo. Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas no templo. Messelemias, filho de Coré, da família de Asaf e do grupo de famílias de Corá. Ele foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Zacarias, Gediael, Zebadias, Jatniel, Elão, Joanã e Elioenai. Obed-edom, a quem Deus abençoou, dando 8 filhos. Eles foram os seguintes, por ordem de idade: Semaías, Jeozabade, Joá, Sacar, Netanel, Amiel, Issacar e Peuletai. Semaías, o filho mais velho de Obed-edom, foi pai de 6 filhos: Otni, Rafael, Ebede, Eusabade, Eliú e Semaquias. Por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias, e os 2 últimos eram ainda mais valentes do que os outros. A família de Obed-edom forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guardas no templo. A família de Messelemias forneceu 18 homens valentes. Do grupo de famílias de Merari havia Ossa, que foi pai de 4 filhos:
Sinri, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho, Ilquias, Tebalias e Zacarias. Ao todo, 13 membros da família de Ossa eram guardas no templo. Os guardas do templo foram divididos em 4 grupos de acordo com as suas famílias e receberam também tarefas no serviço do templo, como os outros levitas. Fizeram um sorteio entre as famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada uma foi escalada para tomar conta de um portão. Selemias recebeu por sorteio o portão leste, e o seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte. Obed-edom foi sorteado para o portão sul, e os seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos. Supim e Oza receberam por sorteio o portão oeste e o portão de Salequete, na estrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo: cada dia havia 6 guardas no leste, 4 no norte e 4 no sul. 4 guardas ficavam nos depósitos, 2 em cada um. No pátio oeste ficava 4 guardas perto da estrada e 2 no pátio propriamente dito. Assim ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo de famílias de Corá e de Merari. Outros serviços do templo. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados do tesouro do templo e dos depósitos onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladã, um dos filhos de Gerson, foi o antepassado de muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho Jeiel. Zetã e Joel, os outros 2 filhos de Ladã, estavam encarregados do tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Amrão, Issar, Hebron e Uziel também receberam tarefas. Sebuel, do grupo de famílias de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado com Selomite através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias. Reabias foi pai de Jesaías. Jesaías foi pai de Jorão. Jorão foi pai de Zicre. E Zicre foi pai de Selomite. Selomite e os membros da sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, pelos líderes de grupo de famílias e pelos oficiais do exército. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra e separadas para serem usadas no templo. Selomite e a sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia. Deveres de outros levitas. Quenanias e os seus filhos, que eram descendentes de Issar, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel. Asabias e 1.700 dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de Hebron. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, ao lado oeste do Rio Jordão. Gerias era o chefe dos descendentes de Hebron. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa nas listas de famílias dos descendentes de Hebron, e foram encontrados morando em Jazer, na região de Gileade, soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebron. Entre os parentes de Gerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de famílias, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado leste do Rio Jordão, isto é, nos territórios de Ruben, Gade e Manassés do leste. Amém. Terminamos aqui a leitura de hoje e eu agradeço você que ficou comigo até aqui. Tenha um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida.